E ouvir as palavras. Então já está aqui o presbítero Claudinho que vai trazer a mensagem. Conforme diz o pregador, sem mais delongas, né, irmãos? Vamos receber o servo de Deus que está no meio para isso. Salve mais igreja com a paz de Deus Jesus, amém? Glória a Deus. Abre sua Bíblia no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 9. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 2 Samuel, capítulo de número 9. Vai falar sobre a lealdade de Davi. Conhece alguém mais leal do que Davi? Aleluia, Deus! Até tem, não tem? Porque Davi deu umas derrapadazinhas e teve alguns como Daniel, como José, né, que ainda foram mais excelentes ainda na sua conduta, mas todos reconheciam, né, o poder do nosso Deus, né, e eram obedientes ao Senhor. 2 Samuel capítulo 9. E disse Davi: há alguém que tenha ficado na casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disseram-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Amém? Você pode sentar, louvando, glorificando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem vai me ajudar a pregar hoje, verdade? Cara, vai me ajudar a pregar hoje. Tá bem? Trilha sonora vai ficar por conta da Dara. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Irmãos, Ziba aqui significa o inimigo. Ziba, ele tinha que tomar conta, ele era responsável pelas terras, pelas coisas de Saul. Saul era morto, Jonatas era morto. Ziba sabia que Mefibosete era vivo, mas ficava calado para poder usufruir das terras e das riquezas que Saul havia deixado. Porém, Deus toca no coração de Davi para que Davi procurasse se ainda existia alguém da linhagem de Saul. E Davi se mostrava como um rei seguro, porque um rei seguro, ele não teme perder o trono. Porque Davi poderia pensar: se eu buscar alguém da casa de Saul, podem querer me tirar o trono, porque era o legítimo herdeiro. Mas Davi sabia, louvado seja o nome do Senhor, que o seu reino, seu reinado era estabelecido por Deus, e só Deus poderia tirar Davi do trono. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que a gente tem que entender, porque muitas vezes isso nos atrapalha na obra de Deus. Eu tenho que entender que o ministério do presbítero Claudinho foi estabelecido por Deus, e que ninguém vai entrar por essas portas, homem, e vai, né, anular, entendeu? A mim, o meu ministério. Não, o meu ministério foi estabelecido por Deus, e só Deus pode me tirar isso. Então todos que chegar por essa porta vão ser o quê? Bem recebidos. E vão ser usados por Deus, e vai estar aqui do nosso lado, pregando, louvando, dirigindo.
louvado orando, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque nós sabemos quem somos em Deus. Davi sabia quem ele era. E por isso a presença de Mefibosete não ameaçava Davi em nada. Porém, você vê a diferença. Ziba, quando é perguntado por Davi, o que Ziba fala? Ah, tem um filho de Jonas aleijado de ambos os pés. Nem o nome de Mefibosete ele fala. Se você prestar atenção na passagem, em momento algum Ziba fala o nome de Mefibosete. Sabe por quê? Porque o acusador, ele não te chama pelo nome. O acusador, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele te chama pelos seus defeitos, pelos seus pecados, ele te acusa, ele te aponta. A palavra de Deus vai dizer que o apóstolo Paulo, depois que sobrevive ao naufrágio, ele é picado pela víbora, e aqueles bárbaros que até o recebem bem, mas sabe o que eles dizem? Certamente é um homicida. Morrerá por quê? Porque foi picado por essa víbora. Apontam ele como um homicida. Apontam o apóstolo Paulo pelo passado que ele teve quando ele ainda era Saulo de Tarso. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe, irmão, que o inimigo das nossas almas te aponte por aquilo que você já foi, antes de você ter entregue tua vida a Jesus. Porque se você permitir que isso aconteça, sabe o que vai acontecer? Você vai estar sempre voltando ao lamaçal do pecado, do qual um dia você fez parte. Mas hoje, se você quiser, você é liberto em Cristo Jesus. O único que pode anular a libertação que Cristo estabeleceu na tua vida é você mesmo. E a sua falta de vontade de reconhecer em Deus a soberania sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu vou estar pregando sobre isso amanhã de manhã, mas cabe no que está colocado aqui, se assim quiser o Senhor, né? O Senhor é o meu pastor, diz o próprio Davi. Primeiro ele reconheceu Deus como Senhor, para depois falar que Deus era pastor dele. Primeiro ele tem que ser seu Senhor. Porque se ele não for seu Senhor, ele não vai ser o seu pastor, não vai ser o seu salvador, não vai ser o seu abençoador. Se Deus não for o seu Senhor, ele não vai ser nada na tua vida. É verdade, aleluia, Deus. Se Deus não for o meu Senhor, ele não vai ser nada na minha vida. É verdade, aleluia. Sabe onde a minha vontade acabou? No dia que o Senhor passou a ser, Deus passou a ser o Senhor da minha vida. Nesse momento eu não tenho mais vontade. Eu quero ir para o culto. Eu nem quero saber se eu quero ir para o culto ou não. Nem quero saber se eu tenho vontade de fazer A, B ou C, coisa para não me frustrar. Sabe por quê? Porque eu vou fazer a vontade de Deus, porque Deus é o Senhor da minha vida. Como muitos que tem aqui, eu bebia. Mas quando eu aceitei a Cristo, eu nunca mais pensei em beber. Sabe por quê? Porque não é mais feita a minha vontade. Mas enquanto você achar que a tua vontade que vai ser feita, você vai ter vontade de beber. Ué, irmão, depois que você aceitou a Jesus, nunca mais você teve vontade de beber, nem de beber, nem de acordar, nem de dormir, nunca mais tive vontade de nada. Porque para a vontade que passou para parte da minha vida é a vontade de Deus. Então você dorme na hora que Deus quer que você durma, você come na hora que Deus quer que você coma. Aí você vai saber e vai entender que você vai conseguir orar, que você vai conseguir consagrar a sua vida, que você vai conseguir ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque você vai estar fazendo a vontade de Deus. Quem é que tem vontade de ficar lendo, irmão? No Brasil, fora do Brasil, até que você pode falar que existem pessoas que amam leitura. Meia dúzia no Brasil, mas a maioria do povo brasileiro gosta de ler, irmão. Se você não fizer a vontade de Deus, quando que você vai ler a Bíblia? Nunca. A gente ajoelha para orar em 5 minutos e a gente não está aguentando, porque a gente ainda está na nossa vontade. Mas quando nós entrarmos na vontade de Deus, louvado seja o nome do Senhor, você vai conseguir orar indeterminado, um tempo indeterminado, porque vai ser a vontade do Senhor, e você não vai nem perceber, e aquilo vai te dar prazer, porque com o tempo, aquilo vai começar a te dar prazer. É verdade. Mas vamos entrar aqui, que senão acaba a hora e a gente não... Vamos voltar para cá. Vamos analisar um pouquinho. Sabe por quê? Porque o pregador muitas vezes fica falando assim, olha só, Lodebar nunca mais,
de não sei o que, essas presepadas, que isso é presepada. E aí não fala da palavra, não faz uma aplicação prática da palavra de Deus na nossa vida. Isso é que vai salvar, curar e transformar. Quando a gente pega a palavra de Deus e aplica na nossa vida. Sabe por quê? Porque cada um que está aqui vai passar em Lodebar quantas vezes Deus quiser, irmão. A gente tem que entender que é a vontade de Deus. Se Deus quiser que você passe 500 vezes em Lodebar, não vai passar. Irmão. É verdade. Porque Deus não vai deixar de fazer a vontade dele para fazer a vontade do pregador que falou que Lodebar nunca mais não. A vontade é do Senhor. Agora é claro que as nossas atitudes vai fazer com que a gente não fique passando pelo deserto, passando por Lodebar, passando por lugar de esquecimento. Aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Se plantarmos coisas boas, colheremos coisas boas. Isso é lógico. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a vontade final é do Senhor. Sabe? Eu sou servo fiel e estou passando por isso, por aqui. Não está passando porque Deus quer que há um propósito de Deus na tua vida, na minha vida, que passe. E acabou. Aí a gente vive sem trauma, a gente vive sem medo, a gente vive tranquilo. Porque a gente sabe que o que a gente tem consciência tranquila de fazer a vontade do Senhor e entender que aquilo que a gente está passando é a vontade de Deus para a nossa vida. Simples assim. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ter cuidado, primeira coisa, com a visão depreciativa que nós temos de nós mesmos. Porque Mefibosete se via como um cão morto. Como você tem se visto? Quando você olha para o espelho, como que você se vê? Porque você é aquilo que você acha que você é. Aleluia, Deus. Aquilo que é seu conceito de que você é, que não vai ter, é aquilo que você vai ser, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Ó, para a sociedade, Mefibosete não passava de um inválido. Para Ziba, Mefibosete não passava de um aleijado de ambos os pés. Mas o pior de tudo é que para o próprio Ziba, ele era um cão morto. Aleluia, Deus. Então cuidado com a visão que você tem de você mesmo. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Você é abençoado. Por quê? Porque você serve um Deus abençoador. Você serve um Deus que lá no livro de Deuteronômio ele fala das bênçãos, da maldição e te aconselha a escolher o caminho das bênçãos. Então você só não é abençoado se você não quiser. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda também que depois de uma queda, o rei ainda te chama. A ama de Ziba saiu com ele desesperado porque o pai havia sido morto, o avô havia sido também morto, assassinado, e ela deixa Ziba cair. E quando ela deixa Mefibosete cair. E quando Mefibosete cai, o que acontece? Ele fica aleijado de ambos os pés. Então, mesmo depois da queda, o rei não se esqueceu dele. Então, não importa o que tenha acontecido ou o que está acontecendo na minha e na tua vida, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Deus maravilhoso, Ele não se esquece de nós. E nessa noite, Ele te chama. Não importa o estado que você está, não importa aquilo que você está vivendo. É noite aceitável, é noite de cura, de libertação, de transformação, de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquilo que você está amarrando a sua vida, travancando a sua vida, te levando por lamaçal do pecado, pode ser largado hoje. E hoje você pode entregar os seus caminhos verdadeiramente ao Senhor. Ah, Pedro, mas eu tenho vários anos de crente. Pedro também tinha vários anos de crente e pegou a Jesus. Muitos de nós pegamos a Jesus, irmão. Muitos de nós estamos nos enganando. Muitos de nós estamos esquentando o banco. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é noite de transformação. É noite de dar um basta na vida que a gente vem levando, naquilo que desagrada ao Senhor, e passarmos a viver uma vida em santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Você não será lembrado pela derrota e pela vergonha. Aleluia! Quando Davi se lembra de Mefibosete, louvado seja o nome do Senhor. Ele não é lembrado como aleijado, ele não é lembrado como inválido. Ele é lembrado como alguém da linhagem de Saul, do rei. E é assim que Deus se lembra de mim e de você.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus não se lembra de nós pela nossa derrota, mas Deus se lembra de nós por aquilo que nós temos de bom a oferecer para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Era um só dia, em um só dia, né? Mefibosete perdeu o avô, Mefibosete perdeu o pai, perdeu a casa, perdeu os movimentos dos pés, perdeu a identidade porque ele se achava um cão morto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a partir do convite do rei, Mefibosete seria lembrado como aquele a quem o rei honrou. E é dessa forma que eu e que você somos lembrados. Eu não sou mais lembrado por aquele Claudino que vivia no mundo, que fazia várias coisas depreciativas. Não, eu sou lembrado pelo aquele que o rei lembrou dele, que o chamou, trouxe para a presença do Senhor. E trabalha na minha vida para que eu fique cada vez mais firme, cada vez mais constante, produtivo na obra do Senhor, fiel a Deus e trabalhador na seara do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Número 4, Mefibosete não foi curado, mas foi aceito. Muitos procuram cura, irmão. Cura. Mas nem sempre a cura é o que você precisa. Às vezes o que você precisa é ser aceito. Os pés de Mefibosete não foram desentortados, não foram colocados de volta no lugar, mas o fato de ter sido aceito pelo rei, de ter sido restituído daquilo que lhe foi tirado, foi a grande bênção da vida de Mefibosete. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou dizendo que quem está doente não precisa ser curado, não. Aleluia. Eu estou dizendo aqui que nem sempre é a cura que resolve. Às vezes você é curado para a sua destruição. Toma cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. 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 Última coisa que eu vou falar sobre Ziba. Ziba valoriza quem está no poder, irmão. Ziba é aquele cara, né? Está tomando conta das terras de Saul. Mefibosete está lá esquecido, ele sabe que está lá e fica quieto. O rei manda chamar, aí ele já vem, Mefibosete, meu senhor. Tal, entendeu? É aquele cara que ele vai em quem tem o poder nas mãos. É verdade, aleluia, Deus. Tá? Então, Ziba valoriza quem está no poder. Para Ziba, Davi tem valor. Mefibosete não. Por quê? Porque Davi é rei. Só que o nosso Deus não faz separação. O nosso Deus, Ele não trata um de uma forma, outro de outra. Você sabe por que eu congrego na Missão Eterna? Porque eu congrego numa igreja onde a Bispa Deus, a nossa liderança, trata todo mundo igual. Sabe por quê? Porque eu já congreguei em um lugar que as pessoas eram tratadas diferente. E olha que eu não estava olhando para o meu próprio umbigo, não, porque eu era tratado bem. Mas eu vi irmãos que pela humildade da pessoa era tratado mal. Eu vi uma vez, num lugar que eu congregava, não vou falar o nome do lugar, uma ordenança ao diaconato, tinha um diácono que vem de situação, pleiteiro, com dinheiro e tal, e o outro diácono que é varredor de rua. Então, na hora de tirar foto com a família lá do irmão que é pleiteiro lá, tá o pastor, todo mundo lá. Na hora de tirar foto com o outro, rapidinho, aí que eu estou com pressa, estou ocupado. E a gente vê o tratamento diferenciado de quem tem e de quem não tem. Só que às vezes, de quem tem, como foi dito aqui pelo nosso dirigente, às vezes quem tem, não dizia, não oferta, tem, mas não tem, mas quem tem. E às vezes, aquele que é varredor de rua lá, é dizimista fiel, é ofertante, está lá todo dia na hora, mas é tratado de forma diferenciada, porque existem zibas lá no meio de nós, que tratam as pessoas de acordo com o poder que elas têm. Louvado seja o nome do Senhor. Pare de alimentar em segurança. Já falei sobre isso. Davi era o rei seguro. Davi enfrentou Golias, urso, leão, né, a espada de Saul. Glória a Deus. Né?
E sempre entendendo que Deus estava de frente, que nenhuma vitória na vida dele seria conquistada se Deus estivesse com ele. Essa é a segurança que nós devemos ter. Davi não matou ou mandou matar Mefibosete, já que ele era o sucessor legítimo do trono, por ser neto de Saul. Ou seja, Davi era um rei seguro. Davi sabia que quem garantia a permanência dele no reinado era Deus e não os homens. Aleluia. Na mesa da graça, seus defeitos desaparecem. Quando Mefibosete sentava à mesa do rei, quem chegasse e olhasse não via as pernas tortas de Mefibosete. Sabe por quê? Porque na presença do rei, nossos defeitos desaparecem. Quer ver os seus defeitos desaparecerem? Louvado seja o nome do Senhor. Viva na presença do rei. Viva fazendo a vontade do rei. Aí você vai olhar para o lado e vai falar: por que meu irmão é abençoado e eu não sou? Por que meu irmão levantou a mão, aceitou a Cristo e não bebe, não fuma? Né? Está sempre na igreja, está na presença do Senhor, tem vontade e prazer de estar na igreja. Eu levantei minha mão, aceitei a Cristo e não consigo mudar. Sabe por quê? Porque a gente não, porque essa pessoa não entregou seus caminhos ao Senhor. Porque essa pessoa não entendeu que nosso Deus é Senhor da nossa vida. É verdade, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Se você se sentar à mesa dele, estou à porta e bato, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se você abrir a porta, ceiar com ele, tá? Você vai ver todos os seus defeitos desaparecerem. Louvado seja o nome do Senhor. É, Deus, é verdade, Pai. Antes do palácio, de repente, na minha ou na tua vida, pode ser que venha Lodebar, irmão. Pode ser que aconteça. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que tem gente que desiste quando está em Lodebar. E aí, quando o rei manda chamar, não se apresenta, que desistiu. Aleluia, Não. glória a Deus. Entenda que Mefibosete aceitou o chamado. Aleluia! O rei mandou chamar e Mefibosete foi ao encontro do rei. Aleluia. Nessa noite o rei manda te chamar. Você está disposto a ir ao encontro do rei? Você está disposto a largar a vida que você leva em Lodebar para viver uma vida, né, no castelo, como rei dos reis, senhor dos senhores? Porque essa noite ele manda nos chamar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Para terminar, sua geração vai ver coisas tremendas. Mefibosete passou pela queda e não parou. Passou pela perda e não parou. Foi esquecido durante anos em Lodebar e não parou. Passou por traumas e não parou. E ainda teve um filho chamado Mica, que teve o privilégio de ser criado no palácio do rei. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, aleluia! Eu demorei 40 anos para conhecer a Jesus. Quase isso, 30 e poucos anos para conhecer a Jesus. Mas eu louvo a Deus que a minha filha cresceu na presença do Senhor. Aleluia, Deus. Eu louvo a Deus que a minha neta vai crescer, em nome de Jesus, está crescendo na presença do Senhor. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida da Manu, que está crescendo na presença do Senhor. Mesmo que seus pais ou que às vezes seus avós não tenham tido esse privilégio de estar sempre, desde criança, na presença do Senhor, mas ela está. As crianças do conjunto, pequenininhas já na presença do Senhor, tem tudo para seus filhos serem criados na presença do Senhor. Aleluia. É essa a promessa que Deus faz para mim e para você nessa noite. Em Cristo, você é muito maior do que as suas dores. Seja livre em sua identidade cristã. Amém? 9 horas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vou estar passando para a bispa vai fazer a oração ainda. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço mais essa rica oportunidade. Salve a Deus, amém, Deus? Graças a Deus. Vocês estão bem?
nesta noite, né? Deus é maravilhoso, grandes coisas só tem feito, né? Por isso nós estamos alegres. Mas eu quero passar dois anúncios